Você é homem de uma mulher só. É, eu sou. Sou sim. Sei. Inclusive, estou procurando por ela. Tá. Quem sabe é você? Do you love me? It's a key I- question. Yeah, I know you've only you known know, me a short while, but Well, I think that's sort of, yeah, yeah. Do you love me? Joe, you gotta have it out. I have loved you ever since I've known you, Joe. I couldn't help it. And I tried to show and you wouldn't let me, which is fine. No. But I must make you here now and give me an answer because I cannot go on like this any longer. Rank, circumstance, all these things that I'm willing to put them aside and ask you to end my agony. I don't understand. I love you. Most ardently. Não há na história humana nenhum outro tema que seja tão onipresente. Em livros, em poemas, em canções, em filmes, em peças de teatro, em shows de fantoche, em reels do Instagram, quanto o amor. Arte e amor são a mesma coisa, diz Chuck Klosterman. É o processo de ver a si mesmo em coisas que não são você. O que o que ele quer dizer. Mas a arte sempre foi, afinal, aquilo que pronuncia o impronunciável, aquilo que surge quando a gente precisa dizer o que não pode ser dito, expressar o que não pode ser expressado. Ela é, em muitos sentidos, o que permite que a gente cruze a fronteira do incomunicável e... Pô, o que é mais incomunicável do que o amor? O que é mais incompreensível do que o amor? O grande paradoxo da coisa é que a gente fale tanto sobre ele, que a gente não passe um dia sem pensar sobre ele, que ele seja, como diz Shakespeare, a estrela guia de todo o barco à deriva, aquilo que nos puxa e nos move adiante, que ele termina tudo o que a gente faz ou deixa de fazer, mas que a gente ainda não saiba o que ele é. Que a gente não saiba o que quer dizer quando diz eu te amo. É quase como se essas palavras tivessem vida própria e pulassem pra fora como uma exigência metafísica que precisa ser dita aqui e agora, sem tempo pra esperar. O amor de fato não espera nada nem ninguém, nem que a gente entenda o que a gente mesmo tá dizendo. Em 1916, a editora Payot Paris, fundada 40 anos antes, publicava um livro absurdamente revolucionário, O Cours de Linguistique Générale, ou o Curso de Linguística Geral, publicado depois da morte do seu autor, Ferdinand Saussure, que, como tantos outros, morreu antes de saber o quanto ele seria pica, porque ali ele funda as bases do que vai se tornar a linguística moderna, quando introduz o conceito de signo linguístico, a estrutura básica de toda linguagem que é formada por duas coisas, significante e significado. Se você tá entendendo o que eu tô dizendo nesse momento, significa que ou você tá assistindo daqui a um ano e já existe uma ferramenta gratuita de inteligência artificial absurda que traduz simultaneamente tudo que eu tô falando pra sua própria língua numa reprodução perfeita da minha própria voz, o que é literalmente roubo, eu proíbo você de continuar assistindo, ou você é um falante da língua portuguesa. Não, você entende a minha língua, que é uma coisa muito doida se você já pensou a respeito. O fato de eu estar fazendo sons aleatórios com a minha boca nesse momento que você ouve e de alguma maneira compreende, isso faz sentido pra você, no sentido de que existem conceitos ou conteúdos mentais que estão associados a esses sons aleatórios que eu tô fazendo e que nós dois conhecemos. Pois bem, os sons aleatórios são os significantes, as palavras, e os conceitos, os conteúdos mentais são os significados. E juntos eles formam o signo linguístico. Bola, significante. Bola, significado. Signo linguístico. Pedra, pedra. Porta, porta. Manga, manga. O que a gente chama de ambiguidade acontece quando existe mais de um significado para o mesmo significante, o que não costuma ser um problema considerando o contexto dos outros signos linguísticos, como quando eu digo ele só veste camisa de manga longa, o que parece bem impraticável nas atuais temperaturas do nosso Brasilzão, ou ele colheu a manga depois de madura. Esse tipo de coisa. Um problema muito maior parece ser quando o significado de um significante não é claro, e mesmo assim ele é usado numa enorme variedade de contextos, como por exemplo, amor, amor. Nesse caso parece haver tantos significados para o mesmo significante, tantos jeitos diferentes de usar ele na linguagem, que esse próprio significante parece se esvaziar de significado. Ao mesmo tempo não dá pra dizer que amor é um significante vazio, é quase ofensivo, coisa de maluco, até porque talvez ele seja um menos vazio de qualquer significante. Afinal, quando eu digo que eu te amo, existe sem dúvidas algo ali, sendo transmitido de mim pra você. E esse algo é enorme, é denso, intenso, do contrário, não seria tão difícil de dizer. E nem tão incrível de ouvir. Existe algo aqui, algo muito importante.
Talvez a coisa mais importante de todas, que dá a essa palavra esse peso tão grande, que é tão difícil de empurrar pra fora da garganta, quando precisa ser dito. E eu preciso saber o que é. O que é que significa dizer eu te amo? Passar a vida sem amar perdidamente, filha, é não ter aproveitado a vida. Uma das grandes revelações da teoria do Saussure foi explicitamente excluir da estrutura do signo linguístico um elemento que corresponda ao objeto, a uma entidade real no mundo físico. O que é uma coisa muito doida, já que a linguagem sempre foi considerada um jeito de falar sobre o mundo. O que o Saussure está dizendo é que não existe uma relação tão direta assim entre a linguagem e os objetos. Quando eu digo pedra, eu não estou fazendo referência a nenhuma pedra em específico, e sim a um conceito de pedra mutuamente compartilhado por mim e por você, que por sua vez é uma abstração de características gerais que todas as pedras compartilham, mas que nenhuma delas realmente é. Tipo o que Platão quer dizer quando ele fala da forma ou da ideia da pedra. A pedra ideal não existe no mundo. Ela só existe enquanto conceito no mundo das ideias. O mesmo vale para porta, mesa, copo e qualquer outra palavra. Só que isso levanta uma dúvida. Se a linguagem é fundada sobre símbolos e conceitos que não dependem do mundo, eles dependem do que exatamente? Bom, de mim e de você. Olha só. Depende da gente ser capaz de compartilhar conteúdos mentais entre si. E aí sim a gente pode precisar do mundo, que seria esse lugar comum a partir do qual a gente pode formar os mesmos conceitos. Quando eu digo que eu te entendo, que eu compreendo o que você está me dizendo, ou vice-versa, eu estou literalmente dizendo que uma coisa que antes estava na sua mente foi transmitida com sucesso para minha mente. Tipo um cabo USB. O que, claro, nunca é 100% possível. Eu nunca consigo acessar exatamente os seus conteúdos mentais. Eu não consigo dar uma espiada no que você tem na sua mente e nem você na minha. Mas, se os conceitos são mais ou menos parecidos nos sentidos que mais importam, a gente considera que a transmissão foi efetiva e que a comunicação foi bem sucedida. E não se engane, a linguagem é, e sempre foi, acima de tudo, uma tentativa de entendimento. Sempre, em qualquer ocasião que eu abro a boca para fazer esses sons aleatórios, desde o momento em que eu nasci e que ainda não sabia o que eram palavras, o que eram conceitos, nem linguagem, existe aqui um pedido. Uma demanda que nasce do fundo da minha alma. A demanda de ser entendido. É isso que permite a Jacques Lacan, um dos grandes nomes da psicanálise, dizer no seu Seminário 5 que toda fala é, no fundo, um pedido de amor. Toda vez que eu abri a boca, desde o dia em que eu vim a esse mundo chorando descontroladamente, eu pedi por amor. Sempre que eu falo algo pra você, inclusive agora, nesse vídeo aqui, nesse momento, eu tô pedindo pra ser ouvido. Eu peço pra ser entendido, eu imploro pra que você me entenda, me escute, me reconheça. Que você olhe pra mim, que você me dê atenção, que você se importe comigo e com o que eu tô dizendo e com o que eu preciso. Eu peço que você me ame. Falar é buscar constantemente uma resposta que confirme a minha própria existência e prove que eu não estou sozinho nos meus pensamentos e sentimentos. Cada palavra pronunciada é uma ponte de mim até você e um pedido silencioso para que você me receba do outro lado. Que você me ouça, me entenda e me ame. A comunicação é o eco do nosso desejo de pertencer e não existe linguagem sem amor. E se o amor precede, se ele vem antes da própria linguagem, se ele é esse significado oculto por trás de cada signo linguístico, a gente começa a entender por que é tão difícil dizer o que ele significa em termos linguísticos. Para falar do amor, a gente precisa ir além da linguagem. A gente precisa investigar a própria condição humana de existência, ou o que significa existir enquanto um ser humano. Eu lamento, mas a gente precisa falar de solidão. Como eu posso viver sem você do meu lado?
Carência em geral é visto como algo negativo, né? Uma coisa meio paia. Estar carente é algo ruim que nos faz fazer coisas que a gente se arrepende, e ser carente é visto como um defeito crônico, quase um pecado capital. Mas a psicanálise e boa parte da filosofia considera que a carência é constitutiva de todos os seres humanos, no sentido em que denota, pura e simplesmente, incompletude. Eu sou carente não porque a minha web namorada não me mandou um áudio de feliz aniversário, embora... caralho. E sim na medida em que, enquanto ser humano, tem algo que me falta. Desde o segundo em que eu nasci, existe dentro de mim uma inquietude e um vazio que eu tô fadado a vida inteira a tentar preencher. E é justamente isso que vai me fazer levantar todos os dias da minha vida em busca de algo que eu não sei o que é. Se eu não fosse carente, a mera sobrevivência bastaria, e enquanto eu tivesse alguma coisa pra comer, irmão, eu não faria mais nada da vida. Mas todo mundo que tem o privilégio de não passar fome, o que é indiscutivelmente um privilégio no mundo em que a gente vive, também sabe que viver por viver não basta. Eu preciso de mais alguma coisa. Eu quero um carro, eu quero viajar, eu quero fazer vídeos, eu quero conhecer pessoas, escrever um livro, eu quero tudo. De fato, o que a gente chama de vontade, de querer, de desejo, é uma derivação dessa falta fundamental. Afinal, se nada me faltasse, eu nada desejaria. Lacan vai dizer que o desejo é a articulação simbólica da falta. O simbólico aqui remetendo à linguagem mesmo. Quando eu articulo linguisticamente que tem algo que eu quero, eu tô tentando dar um sentido consciente pra essa carência que sempre me acompanha, mas o problema é que nenhuma articulação dá conta, e por isso no seminário 8, Lacan vai dizer que o desejo tem a estrutura de uma metonímia. Metonímia que você certamente lembra das aulas de português, que é uma figura de linguagem que consiste no uso de uma palavra no lugar da outra, fora do sentido original, como quando a gente diz que bebeu 2 garrafas de vinho, sendo que foi o vinho que a gente bebeu, não a garrafa, ou quando eu digo que eu lia muito Machado de Assis na escola, sendo que o que eu lia mesmo era Gibi da Turma da Mônica, quer dizer, sendo que o que eu lia mesmo eram os livros, né, não o Machado de Assis. Enfim, quando Lacan diz que o desejo é uma metonímia, ele aponta para esse caráter permanente de substituição, de troca. Eu quero isso, mas depois eu não quero mais, eu quero aquilo. E depois não quero mais, eu quero aquilo outro. E depois aquilo outro, e outro. Eu sempre quero uma coisa diferente do que eu queria antes, de modo que eu nunca pareço obter o que eu realmente quero, já que o desejo é sempre substituído pelo outro. E eu nunca tô completo, porque eu nunca deixo de desejar. Schopenhauer vai dizer que a vontade humana é um aleijado nas costas de um cego fortão, o que eu acho muito engraçado. Mas o ponto é que esses dois estão vigorosamente tateando pra lá e pra cá, buscando desesperadamente algo diferente e nunca encontrando. E por quê? Bom, porque é impossível encontrar. Se o desejo é uma tentativa de articular uma falta que me constitui essencialmente, então ele é fadado ao fracasso. Eu, enquanto ser humano, sou constituído por uma ausência, por um vazio, e por isso eu sou carente. A psicanálise especificamente vai explicar isso de maneira muito biológica. No começo de tudo, eu tava lá na barriga da minha mãe, mó paz, comidinha chegando, conforto, quentinho, até que um certo dia eu fui brutalmente tirado de lá sem o meu consentimento e do nada ainda bateram na minha bunda. Mas tudo bem, pelo menos eu ainda tinha minha mãe, que depois me dava leite, papinha, carinho, atenção. Só que à medida que o tempo foi passando, essas coisas também foram diminuindo, também foram perdidas, eu tive que progressivamente me tornar independente, bem comportado, e de fato, na medida em que eu me desenvolvo como um indivíduo, que eu me torno pela primeira vez esse eu já nasce com uma consciência marcada sobretudo pela separação. A separação da mãe, a separação daquilo que eu tinha e o buraco que isso deixou. O importante aqui é entender que nada disso que eu tinha, eu pedi. Tá ligado? Quando eu fui concebido e originado, eu não tinha desejos, eu não buscava nada. Claro, tudo isso foi dado a mim sem que eu pedisse, e depois igualmente retirado de mim sem que eu quisesse. Me deram algo que eu não pedi, para depois tirarem de mim sem avisar. E assim o eu que surge nesse mundo surge castrado, surge carente, surge faltando um pedaço que eu preciso substituir agora de algum jeito. Essa dicotomia entre algo que era 2, você e sua mãe, se torna um só. Essa transição faz com que você já nasça marcado por uma ausência. Já nasça atormentado pela solidão de um ser que antes era 2 e foi forçado a se tornar 1. Todo ser humano, sem exceção, é amaldiçoado por uma solidão inerente ao seu próprio ser, que espreita a cada instante do canto escuro da sua própria cabeça, onde está a lembrança do pedaço que te falta. A necessidade mais profunda do homem, portanto, é a necessidade de superar a sua separação, de deixar a prisão da sua solidão. Diz Erich Fromm em A Arte de Amar. E para superar essa prisão eu falo. E cada fala é um grito, e
Cada grito é uma ponte de significantes e significados compartilhados, erguida no desespero por uma resposta. Com essa mesma linguagem eu tento exprimir no desejo o vazio inexprimível que me define e me atormenta. Eu quero, até que esse eu quero se torna eu amo. E o peso da minha própria carência resplandece em toda a sua glória humilhante. Porque não há nada que exponha tão claramente a nossa própria insuficiência quanto o amor. E como diz o poeta, a gente ama porque viver não basta. But this girl's beautiful. She's smart, she's fun. It's different from most of the girls I've been with. O amor, assim como o desejo, é a articulação de uma falta fundamental. Eles são a contraparte da solidão que define o gênero humano como um todo. Tem um buraco aqui que eu preciso dar um jeito de tapar, você não tá entendendo, mano. Cada movimento da minha vida é uma sonora desculpa que tenta tapar esse buraco de qualquer forma. Mas amor e desejo certamente não são a mesma coisa. Desejo é sempre desejo pelo objeto, pela coisa. Eu desejo um celular novo, uma viagem pra Europa, um estojo do Ben 10. Eu desejo Talos Principle 2, que saiu na Steam esse ano. Pô, muito foda. Não existe nenhum peso muito grande em dizer essas palavras. Na verdade é bastante banal. Se deixar, a gente faz até listinha pro Papai Noel. O desejo, portanto, é desejo pela coisa. Na verdade, mesmo que eu deseje uma certa pessoa, esse desejo por alguém é sempre desejo por alguém enquanto coisa. Lacan vai dizer que o desejo por uma pessoa é, na verdade, desejo pelo objeto parcial. Ou seja, quando você deseja uma pessoa, você deseja ela por alguma parte específica dela. Pelo corpo, pelo charme, por alguma coisa que não é ela de fato, e sim um pedaço pequeno do que ela é. Por isso, parcial. O desejo é, por natureza, objetificante. Por outro lado, quando você ama alguém, você nunca ama por causa de uma coisa específica. Amar é, na verdade, não saber por que se ama. Esse é o aspecto cômico da coisa. Amar é ser incapaz de responder a pergunta cabal dos seus amigos depois de 2 cervejas que insistem em questionar o que é que você vê nela afinal, meu mano. E você se enrola e tenta responder, mas não consegue. Sim, ela tem um cabelo lindo e um sorriso de virar pescoços na rua, mas eu amaria mesmo se não tivesse. Sim, ele é alto, bonito, bem-humorado, mas eu amaria mesmo se não fosse. Sim, ele tem 1,80, braços largos e imita o Faustão como ninguém, mas eu honestamente me contentaria com o Silvio Santos. Sim, eu amo o seu sorriso, o seu senso de humor, o seu corpo, a sua voz, o seu cheiro, mas eu continuaria te amando sem isso. A pergunta, você me amaria se eu fosse uma minhoca, é engraçada pelo absurdo, mas reflete uma coisa interessante do amor. Não há nada que seja você que eu não ame. Entende? Porque amar nunca é parcial. E quem eu amo é você, com tudo que você é, será ou deixou de ser. Agora, enquanto o desejo é sempre desejo pelo objeto, o amor até pode ser também amor por um objeto. Você pode dizer que ama os meus vídeos, por exemplo, e eu agradeço. Mas, querendo ou não, quando a gente fala de amor, é geralmente amor por alguém. E aí a coisa é muito mais embaixo. Diferente de um objeto que não tem vontade, que não tem escolha a não ser aceitar em silêncio, se tornar o receptáculo da minha própria carência, projetar essa mesma carência sobre uma outra pessoa é muito mais arriscado. Diferente de um celular novo ou de uma passagem para Salvador, uma pessoa pode recusar o meu amor. No seminário 20, Lacan vai dizer que, diferente do desejo, todo amor é um pedido de amor. Quando eu desejo alguém por alguma infatuação sexual, algo do tipo, geralmente eu não tenho nenhum problema em admitir isso e nem sou tão afetado assim caso o desejo não seja recíproco. Claro, é bom que ele seja, mas no final das contas, o objeto parcial que é a fonte do meu desejo na outra pessoa é visto como algo presente em muitas outras. Se ela não quiser, tem muitas que querem essas coisas. Mas amar, diz Lacan, é querer ser amado. Em A Arte de Amar, o Erich Fromm vai dizer que o amor é um poder capaz de produzir amor. Porque quando eu te amo, eu quero que você me ame. Eu preciso que você me ame. Eu vou fazer de tudo para que você me ame. Amar me coloca na posição mais vulnerável e desconfortável de todas, porque dizer eu te amo é, no fim, admitir, é confessar, não só pra mim mesmo ou pra um objeto inanimado dentro de mim, e sim pra você ou um outro que pode me ver e me julgar, que eu sou castrado, que eu sou incompleto, que eu sou carente, que tem algo aqui dentro que falta, que eu tô
sozinho no mundo e eu não quero ficar sozinho. E que com você eu não me sinto sozinho. Que tem algo em você que desperta a falta inerente que existe em mim e eu não sei o que é. Sabe, mas eu preciso que você me ame. É só isso. É dessa ideia do amor como uma admissão da minha própria incompletude pro outro, que é justamente o que torna essas palavras tão pesadas e difíceis de dizer, que Lacan vai tirar a sua famosa frase de que amar é dar o que não se tem. Ao declarar o meu amor por você, eu te dou aquilo que eu não tenho, eu te dou a minha própria falta. Esse é o significado por trás dessas palavras. Eu concedo a você, a mais ninguém, aquilo que há em mim de mais vulnerável. E eu preciso que você me dê algo de volta. O amor vem, nesse sentido, muito como uma promessa, uma grande aposta, a de que, por meio dele, por meio da pessoa amada, eu vou superar a minha separação, eu vou restaurar a minha completude e o ser que um dia foi forçado a se tornar um, vai finalmente voltar a ser dois. É a ideia do amor como uma fusão entre dois indivíduos que, em grande medida, ainda permeia completamente o nosso ideário sobre o amor até hoje. Como diz o Fábio Júnior numa música que a minha mãe ouvia todo domingo de manhã, é o amor como carne e unha, alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Eu tô morrendo de vontade de você. É isso, né? O amor como alma gêmea, como duas metades de um todo, você como justamente aquilo que me falta, a tampa da minha panela, etc. Uma ideia que remonta curiosamente ao Banquete de Platão, escrito há mais de 2.300 anos e que ainda contém algumas das nossas ideias mais importantes acerca do amor, incluindo aquela trazida por Aristófanes, que vai falar do famoso mito dos humanos originais. Pois é. Veja, segundo ele, os humanos originais que vieram antes da gente tinham 2 faces, 4 braços, 4 pernas e assim por diante. Haviam 3 sexos ao todo, o masculino, que era todo homem, o feminino, que era toda mulher, e o andrógeno, metade homem e metade mulher. Os humanos eram muito fortes, ambiciosos e sem nenhum pingo de insegurança, de modo que um dia eles decidiram tomar o Olimpo, o reino dos deuses, porque foda. Pra punir a arrogância humana, Zeus ordenou então que eles fossem cortados ao meio. Assim, diz Aristófanes, é de muito tempo atrás, que o amor de um pelo outro tem sido inato entre os seres humanos. É um amor restaurador da nossa antiga anatomia, ao mesmo tempo em que tenta fazer uno o que é duplo e curar a natureza humana. Cada um de nós é, portanto, uma peça partida de um ser humano, uma vez que cada um de nós foi cortado como as partes de peixes que são talhadas ao meio, uma metade de um todo. Cada peça partida está constantemente procurando, portanto, sua outra metade. É ao desejo e procura do todo que se dá o nome de amor. O amor seria, portanto, a procura inevitável por aquele ou aquela que me completa. Eu tenho certeza que essa é uma ideia que você já está acostumado. Hollywood fez questão de enfatizar ela pra gente o máximo possível. É aqui, no entanto, que Lacan vai localizar o grande problema do amor. O fato de que quando eu encontro outra pessoa, eu me apaixono por ela e despejo sobre ela o fardo da minha própria carência, eu tô fadado a descobrir, cedo ou tarde, que ela não tem aquilo que me completa. Que ela não tem aquilo que me falta, e sim, na verdade, uma outra falta, uma outra carência. Eu descubro nela não a terra que vai finalmente tapar o meu buraco, e sim um outro buraco muito parecido com o meu e ao mesmo tempo muito diferente, e que eu também não posso preencher. E é por causa desse desnível, desse desencontro que toda tentativa de amor como fusão tá destinada ao fracasso. Infelizmente, eu preciso de você. E você precisa de mim. O objetivo da coisa toda é, então, superar a separação, certo? Existir enquanto ser humano, seja por causa da interpretação psicanalítica da separação da mãe, seja pela maldição do conhecimento, ou seja por outra coisa ainda mais profunda, é algo inerentemente solitário. Eu me sinto sozinho, eu sei que você se sente também. Se possível, eu gostaria de superar a distância que existe entre mim e você. E por isso eu falo, por isso eu confesso num sonho febril regido pelos batuques do meu coração até a boca, que eu te amo e concedo a você justamente aquilo que eu não tenho, a minha falta. E faço isso porque acredito, no fundo, que você tem aquilo que vai preenchê-la. Que é você, finalmente, o presente enviado por Deus ou pelo universo, para finalmente me tornar completo. Que você é, sim, tudo que eu precisava. Mas você não é.
Cada dia que passa tem um novo detalhe, uma nova opinião, um novo gesto que me mostra dolorosamente que você não é o pedaço de mim que faltava, e sim uma outra pessoa completamente. E que se esse não é o caso, eu não posso me fundir com você. Lacan vai entender essa ideia de fusão em um só como uma ilusão narcisística que em seu seio busca aniquilar a diferença entre mim e o meu parceiro e reduzi-lo a mim mesmo. Essa é a verdade. Mas às vezes a minha carência pode ser tão forte ou tão insuportável que eu tô disposto a fazer isso. Pior do que isso, eu tô disposto a permitir que façam isso comigo. Quando isso acontece, a gente tem o que o Erich Fromm descreve como uma união simbiótica, que é qualquer coisa menos amor. Aqui a gente tem uma pessoa que tenta superar a solidão, tornando outra pessoa uma parte de si mesmo, alguém que ele se torna dono e em quem ele pode mandar, explorar e machucar à vontade. Do outro lado, a gente tem uma pessoa disposta a se reduzir a uma parte de outra, que se torna um deus, um guia, um espírito protetor. Ele é tudo e eu não sou nada, exceto na medida em que eu sou parte dele. Clinicamente, a gente pode chamar a primeira pessoa de sádica e a segunda de masoquista. Juntas, a gente pode chamar elas de desastre. Essa é uma fusão altamente destrutiva que culmina numa dependência mútua que é, no fim das contas, uma tentativa de reproduzir psicologicamente aquela simbiose original de dependência que havia entre a mãe e o feto. Uma fusão de 2 em 1 que jamais pode ser vivida de novo. Tentar obter isso é absurdamente destrutivo para a identidade das duas pessoas. E isso não é amor. O amor, segundo Fromm, é aquilo que reconhece a impossibilidade de uma fusão como essa. E é uma união que, diferente dela, preserva a integridade de cada indivíduo. Eu preciso entender que eu não sou você. Que você, afinal, não me completa. O amor é o paradoxo de uma união de 2 seres diferentes que permanecem diferentes depois dela. É o absurdo de uma fusão que sabe e aceita que é impossível. É isso que gera o fenômeno do amor, é o absurdo da coisa. Lacan tem uma metáfora no Seminário 8 que é mais ou menos assim. Eu, enquanto indivíduo carente, te ofereço o meu amor como uma mão que se estende em direção a uma árvore, tentando colher em um dos galhos um fruto imaginário que vai finalmente me saciar. Só que o que eu encontro vindo dessa árvore, em vez desse fruto que não existe, é uma mão que me procura de volta, é uma outra mão. O meu amor por você se encontra com o seu amor por mim, e no encontro dessas duas mãos que buscam, dessas duas carências, é o que acontece o que Lacan chama de milagre. É o encontro desesperado de 2 seres mutilados que sabem que é impossível se fundir, mas que ainda assim querem transformar isso em algo maior do que só um mútuo compartilhamento de solidões. Como diz a Helena Castello na sua tese Amor e Paradoxo, um percurso sobre os indícios de Lacan, é só quando algo falta ao amor, tornando-o imperfeito e diferente de uma fusão, que ele pode acontecer entre 2 sujeitos que nunca, já que são sujeitos, poderiam passar a ser um só ou desejarem a mesma coisa. Amar é um ato de teimosia, é uma forçação, é uma mentira. Você precisa mentir. Ninguém que é literal pode falar sobre o amor, porque amar é dizer que eu preciso de você, sabendo que eu não preciso. É dizer que você me completa, sabendo que não completa. É dizer que eu te amo pra sempre, sabendo que o pra sempre não me pertence. Amor é um exagero, como já dizia o Cazuza, e eu sou mesmo exagerado. É cantar que os nossos destinos foram traçados na maternidade, que eu nunca mais vou respirar se você não me notar, que por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo. Porque eu adoro um amor inventado, e a verdade é que todo amor é inventado. Se ele é uma mentira, ele é a mais bela das mentiras. É a mentira que permite que a gente supere a maldição da nossa própria existência. A pergunta que sobra, é claro, é que se o amor não é uma fusão, mas ao mesmo tempo é mais do que só o compartilhamento de solidões, o que ele é? Bom, o Alain Badiou, em Elogio ao Amor, tem uma boa visão sobre isso. O amor enquanto mentira é uma ficção. É uma construção de longo prazo que vai muito além de um primeiro encontro. Ele é uma construção persistente, capaz de gerar uma nova forma de experimentar o mundo, um novo ponto de vista. Veja, o amor é o que me permite que, mesmo ainda sozinho, ainda solitário, eu seja capaz de ver o mundo a partir de um ponto de vista que não é mais o meu.
Em outras palavras, o amor é a construção do nós, que vai substituir o eu marcado pela ausência. Esse eu continua ali, é claro, eu não me fundo, mas ele abre espaço para uma perspectiva maior, uma perspectiva a dois. Quando eu me apoio nos ombros da mulher que eu amo e vejo, digamos, um pedaço do pôr do sol sobre uma paisagem montanhosa, os dourados campos verdejantes, a sombra das árvores, ovelhas de nariz preto paradas pastando e o sol prestes a desaparecer por trás dos picos acidentados, e eu sei, não pela expressão no rosto dela, mas pelo mundo em si, que a mulher que eu amo está vendo o mesmo mundo que eu, e essa convergência é parte do mundo e que o amor constitui exatamente naquele mesmo momento o paradoxo de uma idêntica diferença. Então, eu sei que o amor existe e que ele promete continuar a existir. O amor é o que acontece quando eu entendo que não existiam humanos originais, que você não é minha alma gêmea, minha cara metade e que provavelmente nossos destinos não foram traçados na maternidade. Que é bem possível que esse encontro tenha sido completa obra do acaso, mas o fato é que quando eu digo eu te amo, eu extraio do acaso algo que é maior do que ele. Quando eu te concedo a minha falta e você me concede a sua, existe a promessa de que nós podemos aqui construir algo que seja maior do que nós dois. De que isso é possível. Amar é acreditar que é possível criar um nós a partir de dois eus que são diferentes e que vão para sempre permanecer diferentes. E no fundo, bem no fundo, talvez isso não resolva o problema da separação. Talvez no fundo a gente ainda esteja carente depois de conseguir tudo isso. Mas com certeza ajuda. E vale a pena tentar, mesmo que a gente tenha que mentir um pouquinho. Sabe o que não é mentira? O quanto eu sou grato por você assistir até aqui. O quanto eu verdadeiramente peço perdão também por demorar tanto. É que o final do semestre na faculdade foi muito corrido e, querendo ou não, às vezes eu não tenho condições de dedicar tanto tempo quanto eu queria ao canal. Eu queria agradecer especialmente ao meu primeiro apoiador oficial aqui do canal, o Alisson. E esses vídeos aqui são algo que eu verdadeiramente amo fazer. E se você quiser me ajudar, dá uma olhada no Apoia-se, ou só dá o like e compartilha esse vídeo aqui com quem você acha que gosta dessas coisas também. Isso ajuda muito o YouTube a recomendar mais ele por aí. No final das contas, contudo, a sua presença aqui já é a minha maior alegria. Então, muito obrigado, eu te espero no próximo vídeo e até a próxima.